Muito bem, então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Uma boa madrugada aí, né? Por que não? Certo? Então, senhoras e senhores, primeiramente aí muito obrigado aí pela presença de vocês aí, né, me assistindo nessa primeira videoaula aí, onde a gente vai começar então, senhoras e senhores, a realizar o projeto aí, como eu falei no vídeo de apresentação. Se tu for lá na fanpage, Professor Matheus e a Matemática, certo? Tu vai observar lá o vídeo de apresentação e vai entender a ideia aí que eu estou propondo para você, certo? Muito bem, vamos começar então e automaticamente o nosso primeiro conteúdo, certo? Que nós vamos trabalhar é a função afim, né? Tá afim de quem? Não precisa tá afim de ninguém, né? A função afim, né? Conhecida também como função do primeiro grau, né? Função do primeiro grau muito importante para tua vida aí, né? Há pessoas que vão fazer vestibular, que vão fazer o Enem, com certeza a função afim, a função do primeiro grau estará presente na tua prova. E hoje nós vamos estudar os seus coeficientes, certo? Então vamos começar. Olhando aqui na minha direita, certo? Tu tem a funçãozinha como ela é. F de x igual a x mais b, onde o azinho tem por nome de coeficiente angular, e o bzinho tem como nome de coeficiente linear. Bom, uma primeira coisa fundamental e importante, pensando para a prova, por exemplo, do Enem, provas que têm ideias contextualizadas, né? O azinho também será a taxa de variação e o bzinho a taxa fixa. Ou seja, vamos pegar um exemplo de função afim prática aí do nosso dia a dia. Quem nunca andou de táxi, né? Táxi, né? Pois é, o táxi pode ser para ti aí, né? Por que não? Um exemplo clássico de função afim. Tu tem uma taxa fixa que é denominada bandeirada para ti, que é o B. Tu entra no táxi, tu vê aquele quadradinho lá, retangulinho lá, né? Com o valor, é a taxa fixa, certo? E por que tem nome de taxa variada o angular? Porque ele pode variar, senhoras e senhores, em função desse x, pensando assim. Conforme vai se deslocando o táxi, né? O que acontece? Tu vai pagando mais. Tu anda 1 quilômetro, paga tanto. Tu anda 2 quilômetros, paga tanto, certo? E quanto mais tu anda, mais tu paga, né, senhores? Pela corrida. Então, taxa fixa, o Bzinho. O linear, taxa fixa. Taxa variada, o azinho, também chamado de angular. Então cuide deste detalhe bastante importante. Bom, como todo mundo bem sabe, o gráfico da função afim é uma reta. E essa reta, senhores, estará diretamente ligada com esses dois coeficientes. Vamos ao estudo deles. Começando então, aqui na minha esquerda, com o coeficiente A, senhoras e senhores, chamado de coeficiente angular. Ele vai definir para vocês a inclinação da reta. Isso mesmo, a inclinação da reta, né? Tu pode bem pensar também que tu tem em você aí algo que cresce, fica constante e decresce. Pensou bobagem, né? Os seus braços, isso mesmo, ó. Cresce, constante, decresce. Cresce, constante, decresce. Ou seja, a partir de hoje, toda vez que o azinho for positivo, maior que zero, a reta cresce, é crescente. Quando o azinho for igual a zero, a reta é constante, senhoras e senhores. Azinho sendo menor que zero, reta decrescente. Por isso, crescente, constante, decrescente, para te guardar aí, né? Como eu gosto sempre de falar para vocês, vocês verão nas minhas videoaulas que tudo aquilo que eu puder fazer para te ajudar, certo? Será fundamental aí na minha ideia. Bom, então não esquece. Crescente, constante, decrescente, certo? Passando para o quadro 2 aqui, certo? A gente vai então para o estudo do coeficiente B, onde o coeficiente B, senhoras e senhores, é encontrado, preste bem atenção, onde a reta tocar o eixo Y, senhoras e senhores, como tu pode observar aqui neste quadrinho agora, certo? Então funciona assim, retinha tocando, opa, né? Acima da origem, B positivo, certo? Retinha tocando bem
na origem, B0. E retinha tocando abaixo da origem, senhoras e senhores, o teu B será negativo. Uma coisa muito importante que tu não pode esquecer, senhoras e senhores, o que que é? Que aonde a reta tocar no eixo Y, aonde ela tocar, olha comigo aqui, ó, não olha pro lado, não olha para vizinho, olha para mim, ó, aonde a reta tocar no eixo Y, senhoras e senhores, tu terá o valor do B. Se aqui for 2, o B é 2, aqui, como passa na origem, o B é 0. Se passa aqui embaixo, por exemplo, no -1, o B é -1. Certo? Então esses são os dois momentos, do coeficiente A e do coeficiente B. Certo? Então essa é a ideia do estudo dos coeficientes. Rapidamente um resumo final. F de x igual a x mais b, a tua equação aí da funçãozinha, né? A tua funçãozinha, a tua lei, perdão, da função aí, certo? A x mais b, tá? Onde o azinho, senhoras e senhores, como eu mostrei pra ti, te dá a inclinação da reta crescente, constante, decrescente, certo? O bzinho te mostra onde toca a reta no eixo y. Tudo tranquilo? Tocou acima da origem, maior que 0. Tocou na origem, igual a 0. Tocou abaixo da origem, menor que 0. Senhoras e senhores, este foi então o nosso primeiro momento, a nossa primeira videoaula, e eu estou muito feliz aí, né, muito feliz de poder começar então essa aí que é a primeira videoaula aí de muitas, se Deus quiser, tá? Não esquece de curtir, vai lá na fanpage Matheus e a Matemática, Prof. Matheus e a Matemática, curte lá e todas as videoaulas que aparecer para vocês, certo? Ou melhor, que eu colocar na minha fanpage irá aparecer para vocês, tá? Agradeço aí de coração vocês aí, né, que estão nesse momento de manhã, de tarde, de noite, como eu falei, de madrugada. Muito obrigado aí pela preferência. Espero que tenham entendido os coeficientes da função afim e mais momentos virão aí, certo? Um beijão a todos.